Assim. Eu vou botar aqui no chat o nome correto, o nome sugerido pela Mariana. Pronto. O nome que a Mariana sugeriu inicialmente foi esse aqui. Só que não saiu. A questão não é uma questão. É um ponto de interrogação, né? É. Análise. Uma questão. Pronto. Boa noite. Pessoal que está escondido, não podiam mostrar um pouquinho a carinha para a gente ver? O meu, aqui é Beth. O meu não está conseguindo, não estou conseguindo o vídeo aqui. Não tem problema, Beth, mas quem conseguir abrir, seria bom para a gente ver vocês. Eu estou aqui, Ana Melgar. Oi, Ana. Oi, Leila. Olha, eu vou começar apresentando a Mariana para vocês. A Mariana é uma pessoa querida, eu tenho certeza que depois dessa noite vocês também vão achar isso. Meio prepotência minha dizer isso, né? Mas eu acho ela uma pessoa muito querida. Ela é do Espaço Brasileiro de Estudos Psicanalíticos, o EBEP, que é uma sociedade, que é um espaço de psicanálise muito querido para muitas pessoas aqui da Sociedade Brasileira de Psicanálise. Ela é professora do Departamento de Psicologia e do Programa de Pós-Graduação em Psicologia da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, e ela também é membro do Espaço Brasileiro de Estudos Psicanalíticos, que eu acabei de falar, e do Instituto de Estudos da Complexidade. E ela publicou recentemente um livro que se chama A Diferença Sexual em Mutação, Subversões Queer e Psicanalíticas, pela editora Caligrafia. É esse livro aqui que eu recomendo que quem tem interesse nesse assunto compre. Nós vamos pôr no chat o link para a compra do livro, se vocês quiserem. Mariana, você pode pôr para mim, por favor? Sim. Eu posso colocar também meu e-mail. Quem morar aqui na cidade do Rio e preferir comprar diretamente comigo, também é uma boa opção, que aí não precisa pagar o frete lá do site. Isso. E ela vai pôr aqui, pode pôr sim, Mariana. E o livro, que eu já comecei a ler, já li 2 capítulos do livro, é um livro muito claro, super bem escrito, claro. Acho que nos dá para quem é super ignorante a respeito do tema, eu acho que nos auxilia a adentrar por esse campo, que eu acho importante para nós, psicanalistas, acho muito importante, e eu espero que vocês saiam essa noite daqui motivados. Alguns colegas nossos aqui da sociedade estudam a respeito desse tema, alguns já foi dado, inclusive, um curso, um seminário a respeito desse tema, mas quem nunca estudou, nunca se emaranhou por esse campo, eu acho fundamental que inicie, porque eu acho que a gente acaba ficando realmente muito à margem de um conhecimento que é importante para a nossa clínica, que é muito importante para a nossa clínica, e que vem sendo debatido não somente em outros espaços de psicanálise, mas eu acho que em outros espaços de outros campos do conhecimento.
Então, Mariana, seja muito bem-vinda, se sinta em casa, porque esse espaço aqui é um espaço de descolonização do pensamento, então a gente pretende que seja um espaço de conversa. Eu vou mais uma vez convidar as pessoas a abrirem as janelinhas, quem puder, evidentemente, porque é legal a gente ver o rosto das pessoas para dialogar, mas quem não puder não tem problema. E eu espero que mesmo quem esteja com as janelas fechadas se sinta à vontade para perguntar, se sinta à vontade para conversar. Mariana, você vai ter uns 40, 50 minutos para falar. Se alguém, eu não sei como você trabalha, eu acho melhor você ter pelo menos um espaço de tempo livre para você falar. Depois a gente abre para conversa. Vocês podem pôr mãozinhas aqui na tela, que a gente vai seguindo a ordem das mãozinhas. E, bem, eu vou passar a palavra para ela, e eu espero que seja uma noite que vocês se sintam à vontade para conversar. Mariana. Obrigada, Vânia. Então, antes de mais nada, eu queria agradecer a Vânia e também... Vocês estão me ouvindo bem? Sim, sim, o som está bom. Que aqui mudou para mim alguma coisa. Mariana, já que eu interrompi um minutinho para dizer que estou te ouvindo, eu queria dizer que esse espaço também tem o apoio do Centro de Estudos, que é dirigido pela Eloá Bittencourt, e do Conselho Científico, ele está na grade do Conselho Científico, que é dirigido pela Maria Elisa Alvarenga. Legal. Nós estamos te ouvindo bem. Certo. Bom, então, repetindo, queria agradecer muito a Vânia, agradecer também à Sociedade Brasileira de Psicanálise do Rio, por esse convite, pela oportunidade, de poder vir falar um pouco aqui do que eu tenho estudado, pesquisado. Espero também, enfim, ouvir de vocês, como que as reações a isso que eu vou falar. Não, como a Vânia falou, eu acho que é uma temática bastante contemporânea e bastante sensível, assim, então acho que o objetivo da minha fala é mesmo suscitar, trazer algumas provocações, trazer algumas ideias que suscite mesmo um debate, que a gente possa conversar. Então, como a Vânia também já falou, o título que eu propus para essa conversa inicialmente era a diferença sexual e mutação da psicanálise, uma pergunta, e essa diferença sexual e mutação, que acabou sendo o título que ficou, é também o título do livro, que eu lancei pela Caligrafia, como a Vânia disse, e que tem como subtítulo Subversões Queer e Psicanalíticas, ela está mostrando aí. Então, eu vou tentar falar um pouco dessa ideia, que ideia é essa, da diferença sexual estar em mutação, e de que maneira que isso interpela a psicanálise e nós, psicanalistas, daí essa provocação, mutação da psicanálise, a interrogação. E esse título, a diferença sexual e mutação, ele traz com ele duas hipóteses, ou duas premissas, que eu acho que são importantes, e uma a gente pode deduzir uma da outra. A primeira, a própria ideia de que a diferença sexual, essa epistemologia, ou esse paradigma da diferença sexual, está em mutação ou em crise. Quem falou isso foi o Paul Preciado, que, para quem não conhece, é um filósofo da teoria queer. Muito provavelmente, vocês já devem ter ouvido falar disso, que ele fez uma conferência no final de 2019, novembro de 2019, em Paris, na Escola da Causa Freudiana. Fez uma conferência com uma plateia muito grande de psicanalistas, e foi uma conferência que foi muito... e foi nessa conferência que ele falou isso, nesses termos, que a diferença sexual está em mutação, está em crise. Foi uma conferência que foi bastante, eu falei que provavelmente vocês já devem ter ouvido falar, porque foi uma conferência que foi bastante comentada, debatida depois, inclusive virou um livro que eu acho que ainda não foi traduzido para o português, mas deve ser bem em breve, que ele publicou na França, agora já tem tradução para o espanhol, e traduzindo assim livremente para o português seria Eu Sou um Monstro que Lhes Fala.
E ele publicou esse livro porque ele disse que no dia da conferência ele só conseguiu falar um quarto do que ele tinha preparado e que então ele queria, né, publicar o texto completo na íntegra, né? Inclusive ele diz que ele não gostou das pessoas terem traduzido o texto livremente sem nem ter consultado ele, então ele quis fazer essa publicação com o texto. Então é um texto assim em que ele fica o tempo inteiro falando senhores psicanalistas, caros psicanalistas. Então, os vocativos do livro o tempo todo são vocativos dos psicanalistas, né? Ele tá falando diretamente para a gente, assim, né? Que é uma coisa inédita, né? Ele tem outros livros em que ele já fala dessa temática, mas esse é um livro especificamente endereçado aos psicanalistas. Bom, e aí a segunda premissa, né? A primeira é essa, né? De que a diferença sexual está em mutação, e a segunda, né? Que é uma consequência dessa, é a ideia, né? De que a diferença sexual, então, ela pode mudar, né? Ela é mutável, né? Essa segunda premissa é um pouco óbvia, assim, né? Porque se ele diz que está em mutação é porque pode mudar, né? Mas eu acho que é importante sinalizar isso, né? Porque no campo da psicanálise essa ideia, essa possibilidade de mutação da diferença sexual, ela não digamos assim, um consenso, não é algo que é facilmente aceito. Ao contrário, existe muita resistência, né, a essa ideia. E o que eu estou tentando, né, defender é que a gente tem que não só acolher a possibilidade dessa mutação, mas também entender essa mutação como algo positivo, né, algo que deve nos convocar, né, de uma maneira positiva a repensar a psicanálise, né, como discurso, como prática, né, pensar a nossa própria posição como psicanalistas, né, diante dessa mutação, né? Daí essa interrogação, né? A diferença sexual está em mutação. Nós também vamos, né, nos engajar nessa mutação, que também é um convite, né, que o Preciado faz a nós nessa conferência também, né? Então, essa ideia, né, da diferença sexual em mutação, ela já traz, né, junto assim um afastamento, né, em relação a uma compreensão estruturalista da diferença sexual, né? Essa compreensão estruturalista entende, né, que essa divisão binária entre o sexo e hierárquica também, né, porque tem sempre uma hierarquia junto entre os sexos masculino e feminino, ela seria essa interpretação estruturalista entende que essa divisão seria fundante do humano, fundante da cultura, né? Seria uma categoria insubstituível nesse sentido, né? Uma categoria do qual a gente não poderia abrir mão, e que qualquer mudança, qualquer mutação ali ou é impossível ou é uma grande ameaça à ordem simbólica, uma grande ameaça à boa subjetivação, né? Como é dito, assim, né? Então, em contraposição a essa compreensão estruturalista, eu estou adotando uma perspectiva histórica sobre a diferença sexual, que é justamente a perspectiva que a teoria queer, né, sobretudo Butler e Preciado, né, que são os autores que eu mais estudei, é a perspectiva que a teoria queer sustenta, né? Então, essa compreensão histórica, né, o entendimento da diferença sexual de uma maneira histórica significa dizer que isso que para a gente é muito naturalizado, que pode parecer dado, na verdade é um dispositivo histórico, né? Dispositivo no sentido mesmo que o Foucault usa em História da Sexualidade, né? Quando ele fala da sexualidade, ou como uma máquina performativa, né? Essa ideia do performativo, né? Uma ideia que vem da Butler, essa ideia de performatividade, né? Que ela vai dizer de tanto que a gente performa masculinidade e feminilidade, a gente produz, né, essa ficção ou essa ilusão, né, de que existem apenas dois gêneros, dois sexos e de que existem determinados atributos naturais, essenciais de cada um deles, né? Então, a ideia aqui, né, é que, né, a vantagem, digamos assim, de pensar a diferença sexual como uma categoria histórica, não como uma categoria estrutural,
é que isso nos possibilita alguns passos a mais, né? Possibilita algumas reflexões a mais, né? Então, a primeira é a gente tentar fazer uma genealogia dessa epistemologia, né? E mostrar, né, nesse percurso as marcas que ainda existem nessa epistemologia, né? Marcas patriarcais, coloniais, cis e heterossexuais, né? Mostrar como essas marcas elas produzem violência, produzem exclusão com as dissidências sexuais e de gênero, né? Então, as pessoas trans, as pessoas as pessoas que se reconhecem como sendo do gênero não binário, por exemplo, as famílias minoritárias, né? Todas aquelas pessoas que não se enquadram nesses regimes de inteligibilidade que acompanham esse paradigma da diferença sexual acabam sendo marginalizadas, tendo suas vidas precarizadas. Então, isso é um passo, né, uma coisa que a gente pode fazer quando a gente pensa nessa categoria como algo não natural e sim algo histórico. E aí, né, em consequência disso, né, o segundo passo que a gente pode dar, a partir dessa posição que é historicizante, que é genealógica, é abraçar a ideia da mutação, né, como eu estava dizendo antes, é pensar a possibilidade dessa epistemologia ser substituída por uma outra epistemologia, né, uma epistemologia que não seja binária, que não seja hierárquica, que seja multiforme, né, até porque as próprias transformações, né, nas relações entre os gêneros, nas identificações de gênero, nas experimentações corporais, sexuais, nas formas de exercício da parentalidade, né, tudo isso, né, todas essas mudanças já mostram, já escancaram que esse paradigma está ultrapassado, que ele não faz mais sentido. Né? O argumento do Preciado é que essa mutação já está acontecendo desde os anos 50. Né? Então, em vez da gente falar de a diferença sexual com A maiúscula, que seria a diferença das diferenças, a gente poderia falar de uma multiplicidade de diferenças. E a crítica que o Preciado faz à psicanálise nessa conferência de 2019, né, que foi assim muito muito forte, né, foi uma crítica realmente contundente assim à psicanálise, e que é uma crítica que na verdade já vinha sendo feita a psicanálise desde os anos 90, por exemplo, a Butler também tem muitos textos, muitos livros em que ela faz críticas à psicanálise. Então, o que o Preciado vai falar, né, em 2019 é que, mesmo diante da mutação, né, mesmo diante dessa crise anunciada, digamos assim, a psicanálise continua sustentando essa epistemologia binária que está unida à heterossexualidade, à cisnormatividade, e partindo, então, dessa epistemologia para analisar os processos de subjetivação hoje. Né, a Butler, por exemplo, ela critica bastante, né, a psicanálise lacaniana, sobretudo a ideia no Lacan de um simbólico, né, esse simbólico com S maiúsculo, né, que seria uma ordem simbólica fundadora do inconsciente, com operadores universais, ahistóricos, operadores que seriam estruturantes do psiquismo, que regulariam a priori a sexuação e o desejo. Né? Então, muitos conceitos como complexo de Édipo, o nome do pai, o falo, né? são conceitos que são bastante criticados, né, pela teoria queer. E a crítica justamente é de que se sustenta, né, esse paradigma da diferença sexual, se defende, né, que existem leis universais estruturantes do psiquismo, né, leis que estariam apartadas da história, digamos assim, essa sustentação acaba reafirmando relações e posições, né, de sexo e de gênero que são próprias e inscritas em uma época histórica específica, que eles dizem, né, que eles criticam como sendo patriarcal e machista. Né? Então, o Preciado, por exemplo, nesse livro, ele diz que a psicanálise é a ciência do inconsciente patriarco colonial. Né? Ele faz essa denúncia, essa crítica. Né? E essa posição,
né, também acaba considerando quem não se conforma ou transgride essas normas, né, quem não assume essas posições sexuais que seriam previstas, digamos assim, acaba botando essas pessoas no lugar de objeto, de não humano, né? Então, quando o Preciado ele se dirige a nós dizendo que é um monstro que nos fala, né, ele já está denunciando, né, que as pessoas trans, como ele, né, ele se identifica como homem trans, e está fazendo essa denúncia de que as pessoas trans, por serem dissidentes desse regime da diferença sexual, elas são colocadas nessa jaula da monstruosidade. Né? Ele fala muito isso, da jaula da monstruosidade. Então, ele está denunciando essa patologização que a gente sabe que realmente acontece, né, na psicanálise, por exemplo, quando as pessoas trans, né, são... É dito que toda pessoa trans seria psicótica, por exemplo, ou fora do sexo, né, nesse sentido de que algo não teria sido inscrito no inconsciente, né, ou incapaz de resolver o édipo, etc. Né? Então, tem várias expressões ou diagnósticos mesmo, né, que são muitas vezes defendidos, né, sustentados, e que são patologizantes, né? E eu acho que o Preciado tem uma expressão muito boa, eu acho muito boa, para nomear esses discursos patologizantes, que ele diz, né, que não só os discursos patologizantes, mas esses discursos que reafirmam, né, esses pressupostos da diferença sexual. Ele diz que são reafirmações hiperbólicas do paradigma em crise. Né? Então, ele diz que em momentos de crise epistemológica, né, como é o momento que a gente está vivendo, ele diz que enquanto um paradigma não é substituído por um outro, muitas vezes há uma proliferação de discursos que se esforçam para renaturalizar pressupostos e conceitos que já estariam em um processo de desnaturalização, de desconstrução. Então, o hiperbólico é nesse sentido, né, de que, em vez de acolher a mutação, né, as pessoas, os autores, né, se esforçariam para reforçar ainda mais, de maneira hiperbólica, aquilo que já estaria ultrapassado, né, que não faria mais sentido. E eu acho que a gente pode perceber isso que ele chama de reafirmações hiperbólicas do paradigma em crise na própria reação de alguns psicanalistas à fala dele, né, na escola da causa freudiana, e, de uma maneira mais geral, na reação às críticas que vêm sendo colocadas há mais tempo pela psicanálise, a psicanálise, né, pela teoria queer. Né? Então, é claro que existem muitos discursos diferentes, mas eu acho que tem um certo padrão que se repete, né, que tem uma primeira reação que é muito comum, que é uma certa desqualificação da crítica, né, em frases como a Butler ela não leu direito o último Lacan, por isso que ela critica a psicanálise. Ou o Preciado não tem como saber o que são as fórmulas da sexuação porque ele não é psicanalista. Temos que compreendê-lo, assim, né? São frases que trazem junto essa ideia, né, de que se tivesse sido feita, né, uma boa leitura da psicanálise, a crítica não seria feita. E é uma reação que vem acompanhada, né, com um certo esforço de defender a psicanálise dessas críticas. Né? E tem um segundo comportamento, digamos assim, que também se repete, eu acho, que é de se empregarem os conceitos da psicanálise, esses conceitos que são criticados justamente, né, por compor essa epistemologia da diferença sexual, usar esses conceitos para interpretar ou analisar as sexualidades queer, as pessoas trans, os gêneros não binários. Então, por exemplo, a gente tem, por exemplo, um discurso hoje de que a gente viveria uma nova epidemia de histeria na contemporaneidade, que dessa vez seria uma epidemia trans. Né? Eu acho que esse é um exemplo, né, de você pegar, né, essa categoria de histeria, né, que quando ela foi analisada e problematizada pelo Freud,
né, ela trazia junto, né, um arranjo de relações de gênero muito particular, ali do século XIX, né, do final do século XIX, nesse século XX, e isso, né, essa categoria, digamos assim, ela é deslocada para o contemporâneo, né, para ser aplicada, digamos assim, a algo que é novo, né, a algo que a gente ainda não sabe direito como enquadrar, digamos assim, naqueles nossos esquemas teóricos, né? Ou então, por exemplo, a tentativa de alguns psicanalistas lacanianos de localizar naquele lado não todo fálico da tábua da sexuação as pessoas trans, né, o gozo queer, como eles falam. Então, eu acho que, né, esses dois exemplos eles mostram um pouco, né, uma certa dificuldade, às vezes até uma recusa, né, dos psicanalistas aceitarem, né, que essas normas antigas de gênero já estão defasadas e que talvez também alguns dispositivos teórico-clínicos da psicanálise também precisam ser repensados, renovados também, né? Eu não sei se vocês chegaram a ler, mas eu acho que tem um outro exemplo, assim, que foi um texto que o Jacques Alain Millet publicou. O Jacques Alain Millet, ele é psicanalista da Escola da Causa Freudiana, né, que foi essa instituição em que o Preciado fez a fala dele. E o Jacques Alain Millet, ele publicou um texto, se não me engano, foi no final do ano passado, então foi um texto assim, um pouco, né, tardio, digamos assim, depois da Conferência do Preciado, né, porque foi quase 2 anos depois, mas é um texto em que ele faz uma certa resposta, assim, né, à fala do Preciado, e é um texto, assim, no primeiro momento, chama muita atenção, que é um texto cheio de ironia, eu acho um texto muito desrespeitoso também, na maneira como ele se coloca, e é um texto em que ele define os ativismos trans como crise, como revolta, ele chega a usar o termo suprematismo trans, né, fala que o Preciado seria um dos representantes desse suprematismo trans, e ele diz que essa crise trans, né, essa revolta trans, teria a ver com uma destruição do sujeito suposto saber, né, uma destruição do nome do pai. Ele diz que tem a ver com uma bagunça em que a Butler e os estudiosos de gênero transformaram o campo da sexualidade do gênero hoje, que esse campo estaria de cabeça para baixo, né? Então, eu acho que esse texto também é um exemplo, né, de como dessa reação, que eu acho que foi uma reação também agressiva, uma reação desrespeitosa, essa crítica que foi feita à psicanálise, né? Então, acho que, diante disso, né, acho que a gente poderia se perguntar como, então, que a gente poderia se posicionar de uma maneira diferente, né, diante dessas mutações, diante dessa mutação da psicanálise, da diferença sexual, desculpa. Eu vou ler uma citação do Preciado, que eu acho que é interessante, que está no livro também. Ele fala assim: a psicanálise está diante de uma escolha histórica sem precedentes. Ou ela continua a trabalhar com a antiga epistemologia da diferença sexual e legitima, de fato, o regime patriarcal colonial que a sustenta, se tornando assim responsável pelas violências que produz, ou ela se abre a um processo de crítica política de seus discursos e de suas práticas. Essa segunda opção implica começar um processo de depatriarcalização, de desheterossexualização e de descolonização da psicanálise, como discurso, como narrativa, como instituição e como prática clínica. Então, eu acho que essa segunda opção, né, que o Preciado indica aí, né, esse processo de depatriarcalização, desheterossexualização, descolonização, eu acho que essa opção ela exige, né, da gente um movimento inverso ao da reafirmação hiperbólica, né, da epistemologia da diferença sexual. Né, é uma opção que exige que a gente escute essas experiências de dissidência e de mutação, né, as críticas que são colocadas à psicanálise, que a gente reconheça também esse caráter historicamente situado das nossas teorias, os limites, né, das nossas teorias. É claro que não se trata de dizer que Freud, Lacan e outros psicanalistas não tenham conceitos interessantes, que não sejam potentes, né? Mas eu acho que a ênfase aqui é mostrar, né, que
que muitos conceitos têm essa inscrição histórica específica, né? E que a contemporaneidade exige uma certa revisão disso, né? Tem um psicanalista francês que se chama Michel Thor, que eu acho bem interessante também, e ele fala que tem alguns psicanalistas na contemporaneidade que são psicanalistas ventrículos. Ele usa esse termo ventrículo. E ele fala que são psicanalistas que, diante do novo, continuam repetindo os conceitos psicanalísticos antigos, né? Como se eles fossem universalmente válidos, como se eles existissem fora da história, né? Então, eu acho que essa chamada do Preciado, digamos assim, é de que a gente pare de ser esses ventrículos, né? E que, em vez de a gente recorrer, né, aos conceitos da psicanálise para definir ou redefinir a diferença sexual, hoje, né, e tentar enquadrar, né, as dissidências sexuais de gênero nas categorias que a gente já conhece, né, e que tem essa inscrição histórica, né, que a gente faça o inverso, né, que a gente ouça os sujeitos dissidentes, os monstros, né, como coloca o Preciado, que a gente leia esses estudos de gênero, queer, para ver o que eles nos ensinam, o que eles nos exigem também de renovação. Então, é uma posição que implica acolher as críticas, né, em vez de tentar rapidamente devolver a crítica ou rapidamente se defender da crítica, seria, né, uma posição de acolhimento dessas críticas, né? E de realmente parar para repensar determinadas ferramentas teóricas da psicanálise que podem ser patologizantes e reducionistas, né? Então, conceitos como primazia do falo, complexo de Édipo, né, os binarismos e as hierarquias, né, que existem entre um monte de pares de conceitos, tipo masculinidade, feminilidade, função paterna, função materna, a própria categoria de simbólico, né, que eu já falei, que a Butler critica bastante. Então, esse trabalho de autocrítica, de desconstrução, eu acho que é o que seriam assim as condições, né, para a gente se engajar nisso que o Preciado chama de mutação da psicanálise, né, que é muito parecido com o que o Tamir Ayush, né, que é um psicanalista também bastante engajado assim nessas discussões, ele fala de uma hibridação da psicanálise, né? Uma psicanálise hibridada seria uma psicanálise que está em conexão tanto com a nossa época histórica, né, como com outros discursos, né? Seria uma psicanálise que se deixa hibridar com saberes minoritários também, né? Então, saberes queer, saberes trans, saberes pós-coloniais, decoloniais. Então, esse movimento de mutação da psicanálise seria um movimento no sentido da criação coletiva de algo novo, né? De um novo paradigma, uma mutação também no sentido da complexificação, né, dos nossos referenciais teóricos, do alargamento desses regimes de inteligibilidade, né? Porque a ideia é de que, né, a gente conseguindo também mudar esse paradigma, né, a gente poderia conduzir a um alargamento desses regimes de inteligibilidade, né, em que mais pessoas, mais corpos, mais desejos pudessem ser acolhidos, pudessem estar dentro, né, desse campo do que é considerado inteligível, do que é considerado humano, do que é considerado valorizável, né? E, enfim, eu já estou terminando, e para terminar, eu queria trazer a ideia de uma psicanalista argentina, que se chama Ana Maria Fernandes, que ela diz que um campo conceitual ele só avança quando ele encara o desafio, né, de produzir pensamento do limite do que ainda não se sabe, né, ali onde não se conta com a base epistêmica necessária. E ela fala que isso é uma tarefa incômoda, né, mas que pode evitar que não pensados de uma teoria, né, que estariam, né, no domínio do inconsciente, se cristalizem e virem, né, o proibido de ser pensado, né, e assim, né, esses proibidos de ser pensado instituiriam desmentidos nesse campo da psicanálise, quer dizer, ela está falando de qualquer teoria, né, ela é psicanalista, mas está falando de uma maneira geral. Então, eu acho que
né, eu vou terminar aqui com essa dupla recomendação, né, tanto de que a gente abra mão, né, de determinados pressupostos dessa epistemologia da diferença sexual, né, que são pressupostos ultrapassados e que produzem abjeção, produzem exclusão, e também que a gente se dedique a pensar esses não pensados, né, como a Ana Maria Fernandes fala, que a gente pense, né, que a gente se debruce sobre esses não pensados da teoria psicanalítica, para que eles não virem esses proibidos de serem pensados. Acho que é isso. Muito obrigada, Mariana. Eu penso que tem uma pergunta já aqui no chat, mas quem quiser pode pôr também a mãozinha para perguntar. Eu acho que a potência aqui da nossa noite, ela se dá pelo diálogo, então eu acho importante que a gente dialogue com a Mariana, mas eu queria só fazer um comentário, que, como eu disse para você, Mariana, eu acho que a maioria de nós, eu não posso afirmar isso, mas é muito ainda iniciante nesses estudos. Mesmo as pessoas, eu acredito, que já fizeram curso, isso ainda é muito incipiente, eu diria, os conhecimentos, né? Então, por isso que eu achei importante convidá-la e por isso que eu acho importante que a gente converse. Tem uma pergunta aqui de uma moça chamada Marília, que ela pergunta o que você pensa como hibridar. E a Ruth levantou a mão, ela pode falar. Ruth, você quer falar agora ou você... Pode ligar o microfone. Eu posso falar. Bom, eu queria agradecer a Mariana, porque eu acho da maior importância trazer, não é, esse assunto para ser discutido. Como a Vânia disse, nós aqui na sociedade, já há alguns anos, eu acho que há uns 4 anos atrás, a gente ofereceu cursos. Não foi nem só um período, foram alguns cursos, e apresentamos trabalhos em congressos, e a psicanálise já vem discutindo esse assunto, né? Eu vejo que a psicanálise está abrindo muitas janelas para reformular as bases dessa questão, né, desses conceitos da diferença sexual. Tem, inclusive, uma autora argentina, Letícia Glosser, que tem um livro sobre diferença sexual, exatamente discutindo, não é, essas mudanças de paradigma. Aliás, quer dizer, uma coisa que me teve um certo impacto sobre mim é o chamar de mutação, não é? Porque exatamente mutação não tem nada a ver com mutação, psicanálise não tem a ver com mutação. Mutação, inclusive, tem uma conotação biológica, né? Mas, quer dizer, eu acho que é uma transformação. E, naquela ocasião, né, que a gente estudou e apresentou trabalho em congresso, nós estudamos vários autores, inclusive eu também leio o Paul Preciado, eu acho ele uma pessoa interessantíssima, porque é um homem muito culto também. Ele, inclusive, teve uma participação na Flip, teve uma entrevista na Flip, não é, Mariana? Não sei se você assistiu. Que também Sim, ele conversou com Caetano, né? Caetano, pois é. E falou de alguns livros que já foram publicados aqui. Eu sei, inclusive, Mariana, que você conhece muito a Terezinha Stark, né? Que fez parte desse grupo nosso que estudou. Então, eu acho que a única dificuldade, Mariana, que a gente tem é que há muitos poucos casos clínicos relatados, seja na literatura, seja na nossa clínica. Talvez até porque haja uma resistência dessas pessoas de entrar em contato com uma psicanálise que ainda é vista, e é, de fato, como muito rígida, preconceituosa, não é? E, então, né, essas pessoas se defendem desse contato. Mas eu vejo que há muita abertura também na psicanálise para começar a discutir esses temas. Eu vou gostar muito de ler o seu livro. Acho que deve ser também mais uma contribuição muito importante e muito contemporânea, né?
Então, obrigada. Obrigada, Ruth. Ô, Mariana, você gostaria já de responder ou como você prefere fazer? Você quer que chame mais uma pessoa para falar? Eu acho que sim, acho que pode chamar mais uma pessoa. A Nelma, então. Eu vou ver também aqui no chat, mas, Nelma, pode abrir o microfone, por favor. Boa noite a todos. Bom te ouvir, Mariana, falando sobre essas questões. O que eu estou... É uma questão que me surgiu, pesquisando sobre esse tema também, é que eu estou vendo o movimento, eu não sei se em outros países estão nessa, mas eu imagino que sim, nessa direção, assim como os pesquisadores, os intelectuais negros, como Cida Bento e outros, vêm colocando a questão da branquitude como, olha, nós também precisamos olhar para isso, pesquisar. Tem uma outra, os dissidentes de gênero, que são intelectuais, que estão na academia ou em outros movimentos políticos, também trabalhando com essa questão. Bom, a cisnormatividade precisa ser olhada. Então, olhando para as pessoas que se inscrevem no campo da cisnormatividade, da heteronormatividade, para pesquisar. Eu lembro e tem uma... Tami, que você citou aí, Tami Ayush, mas a Patrícia Porchat, eles organizaram um dossiê, eu não me lembro a data, abrindo para essas questões, onde eu vou citar 2 textos, um da Leila Dumareschi, Ensaio Travesti, entre parênteses, sobre a escuta cisgênera, ela traz uma problematização, e tem outro que é daquela mulher trans, uma travesti, que ela é bem conhecida, porque ela é do 247, às 11 horas, ela faz um programa no 247 às 11 horas, que é um artigo dela com Neon Cunha, que fala um vácuo cis na história e a emergência do corpo trans. E aí a minha pergunta como é que a gente, diante dessas, pode estabelecer diálogos, que sejam diálogos produtivos, articulando a psicanálise, que uma das leituras marcada pelo binarismo, ou pela diferença sexual, ou por essas categorias. Então, essa seria, assim, como é que a gente, nesse contexto em que a gente está sendo interpelado por pessoas LGBTQI ou dissidentes de gêneros que estão interpelando a psicanálise e outros campos de saberes sobre a questão da cisnormatividade, que é a heteronormatividade ou a matriz heterossexual lá, compulsória, que a Judith Butler trabalha lá também. Obrigada, Nelma. Mariana, 3 pessoas já perguntaram. Eu acho que vou perguntar para você agora. Sim, sim. Bom, então, essa pergunta sobre o que seria hibridar, eu acho que, e também já pegando aqui o que a Ruth falou, é engraçado, porque quando eu lancei o livro, enfim, vários amigos que não são da psicanálise ficaram sabendo, se interessaram e tal, e uma amiga me fez justamente essa pergunta, mas está falando de uma mutação biológica? Porque a mutação, ela traz, realmente, ela tem essa ideia, e eu não tinha pensado nisso, confesso, assim, porque, como eu já estava lendo ali o Preciado falando isso tantas vezes, para mim ficou uma coisa meio naturalizada, Eu acho que ele, não sei se ele quis brincar, com isso também, com essa própria ideia de que o que a gente entende como biológico, como natural, também muda, não sei, mas eu acho que essa ideia do hibridar, seria um pouco a ideia de a gente sair de um lugar, a psicanálise se hibridar com outros saberes, seria a gente sair desse lugar de uma espécie de um saber puro, um saber neutro, um saber universal,
né, para um saber que se contamine no sentido positivo da contaminação, se afete, né, por outros saberes e por outros marcadores, né, sociais, de gênero, de raça, de classe social, né, que esses saberes nos trazem, né, esses elementos, porque o Tamir Ayush, quando ele fala dessa ideia da hibridação da psicanálise, ele fala muito de como ele fala muito de uma clínica situada, né, de como nós, né, como psicanalistas, nós temos que ouvir os pacientes também, né, levando em consideração essa inscrição social desses pacientes, né? Inclusive, teve toda uma discussão que foi, até acho que a gente pode até dizer que foi uma certa polêmica que aconteceu em relação àquele um site francês que foi criado, e que o nome do site era PsySafes. Não sei se vocês ficaram sabendo disso, que era um site que reunia profissionais de saúde mental, então tinha psicólogos, psicanalistas, psiquiatras, que se definiam como safe, seriam seguros, psicanalistas que se comprometiam, né, não só psicanalistas, mas profissionais, psis, né, que se comprometiam a não reproduzir na clínica essas opressões que esses sujeitos minoritários já sofreriam na sociedade. E houve toda uma discussão, eu acho que é uma discussão super interessante, super necessária mesmo, né, por exemplo, de dizer o que é uma escuta safe, em termos de clínica psicanalítica, a gente pode dizer que alguma coisa é segura, né, assim, o que é isso, né? E é claro que eu acho que são discussões muito interessantes que são feitas, mas, por outro lado, né, eu acho que quando se cria esse site, né, esse site se denomina como PsySafe, eu acho que isso surge, né, porque há muitas denúncias de pacientes, né, que frequentaram consultórios onde eles se sentiram assim oprimidos, eles se sentiram não escutados, eles acharam que sofreram discriminação, né? Então eu acho que essa ideia da hibridação é um pouco isso, né, que a psicanálise se deixa afetar por esses relatos, por esses conceitos mesmo que outros saberes estão trazendo, e tente incluir isso de alguma forma, né, no pensamento psicanalítico. Eu acho que é um pouco essa ideia, assim que eu entendo, né, que o Tamir fala. Ruth, você falou da Letícia Glosser, acho que é Letícia Glosser Fiorini, né, se não me engano, e eu também acho ela uma autora bem interessante, inclusive eu uso ela no último capítulo do livro, que é um capítulo em que eu tento trazer algumas ideias assim de subversões, né, da psicanálise, porque eu acho que ela tem uma ideia muito interessante que faz um contraponto a essa ideia do Édipo, dessa, digamos assim, dessa necessidade, né, da função paterna, do pai intervir, né, para separar a criança da mãe. E eu acho que ela traz uma ideia muito interessante, né, que ela fala de uma função terceira, que às vezes a própria mãe também poderia exercer, porque a própria mãe, ela mesma, né, ela também tem recursos, digamos assim, para se separar do bebê, ela também tem outros investimentos que ela pode fazer. Então, eu acho ela realmente uma autora interessante. Eu não trouxe aqui, mas eu acho que ela tem ideias interessantes, sim. Outra coisa que eu também concordo muito com você é essa ideia dos poucos casos clínicos relatados, né? Eu acho assim, o meu livro, né, ele foi um livro que resultou do meu doutorado, que foi em teoria psicanalítica, então é realmente um estudo mais teórico, mais genealógico, né? A minha ideia é um pouco de análise dos discursos mesmo na psicanálise, né? Mas eu acho que você tocou num ponto que é muito importante, e tem pessoas que já fizeram até pesquisas, digamos assim, estatísticas sobre isso, de pegar assim, os últimos artigos que foram publicados, sei lá, nos últimos 10 anos, que falem sobre pessoas trans, e realmente, assim, e artigos que se propõem a dar diagnósticos, como eu estava falando antes, sem falar de caso clínico nenhum, né? Eu acho que isso é uma questão realmente complicada, né? Como que a gente vai, uma coisa tão nova e tão diversa, né, que a gente vai começar, que a gente está começando a escutar agora, como a gente já
já fala verdades, digamos assim, sobre esse sujeito sem justamente expor uma clínica, né? Isso é uma coisa que não... A única, digamos assim, eu acho que o livro que a gente tem, né, que expõe mais casos de transexualidade talvez sejam os livros do Stoller, que são livros super antigos, né? E que são livros que têm, muitas vezes, uma pegada muito patologizante, né? Uma teoria ultrapassada, Exatamente. É uma referência histórica do tema, né? Uhum. Mas são datadas, já muita coisa veio depois para acrescentar a esse tema, né? Uhum. Agora, ouvindo o que a Nelma falou, né, eu fiquei pensando em algumas coisas, assim, porque eu acho que toda essa ideia, né, de como a branquitude, como a cisgeneridade precisam também se problematizar, se pensar, né, eu acho que isso vem surgindo muito, né, a partir, por exemplo, dessas discussões sobre lutas identitárias, esse termo identitarismo que está sendo usado de uma maneira pejorativa, né, para definir esses movimentos, né, e tem toda uma crítica que vem sendo feita, né, de como que a gente né, define muitas vezes como identidade o que é minoritário, mas o que é majoritário é como se fosse o natural e não é definido como sendo também uma identidade, né? Então, essa ideia, né, das pessoas brancas, né, as pessoas cis, as pessoas hétero, como que isso também precisaria ser nomeado, né? A J. Mombassa, ela fala disso, né? Eu e Nelma fazemos parte de um grupo e a gente leu juntas isso, né? Ela fala disso, como que ela fala que o primeiro passo para haver uma distribuição, uma nova, agora eu me esqueci como é que ela fala, uma distribuição, alguma coisa da violência, uma nova distribuição da violência, uma coisa assim, que ela vai falar que o primeiro passo é nomear as normas, né? Então você precisa dizer que isso aí que parece ser a norma, na verdade, que parece ser uma lei, que parece ser uma regra, na verdade é uma norma, né, que precisa ser desconstruída. E eu também me lembrei uma vez da Amara Moira, que é uma autora trans, que também é prostituta, né, que é militante prostituta. Uma vez, no lançamento de um livro, né, ela estava dizendo que sempre que ela vê alguma frase que inclua pessoas trans, ela tenta pegar essa mesma frase e botar pessoas cis no meio, assim, inverter a frase, fazer a mesma pergunta para as pessoas cis. E ela pergunta, mas isso faz sentido? Por que essa pergunta só é feita sobre as pessoas trans e não por que as pessoas trans são trans? Por que as pessoas cis são cis? Né? Assim, por que uma pessoa vira trans? Por que uma pessoa vira cis? Né? Ela fala que ela sempre faz esse exercício de inverter a pergunta, né? E que é interessante pensar isso, né? E ela faz uma provocação, que ela fala assim, não, porque vocês, né, os psicanalistas ficam muito preocupados em tentar entender por que alguém virou trans, mas ninguém fica pensando por que alguém aceita ser só cis. Ela faz essa provocação, né? Porque vocês poderiam estar aí experimentando um monte de coisa, mas não, resolveram ser só cis. Por que vocês são só... Né? Então, eu acho que é interessante essas inversões que elas falam, que elas fazem, mas, por outro lado, também, eu acho, né, a Nelma estava falando essa ideia da gente ter um diálogo produtivo, né, mesmo falando de um lugar que não é necessariamente um lugar minoritário, e eu acho que isso tem muito a ver com toda essa discussão, né, que existe hoje, né, eu acho que eu estou trazendo muitas coisas aqui para o debate, espero que não fique muito confuso, mas todas essas discussões que existem hoje, por exemplo, sobre o lugar de fala, né, sobre quem é autorizado a falar sobre determinadas experiências ou não, né, mas eu acho que se a gente, né, entende essa ideia de lugar de fala, né, com uma certa distribuição desigual, né, dos lugares de enunciação, né, então a gente entende que, por exemplo, pessoas trans, elas têm um lugar, elas
tem um lugar de fala, né, menos valorizado, por exemplo, que uma professora universitária, né, cis, como eu, por exemplo, a gente pode dizer isso. Mas eu acho que muitos autores, né, estão de acordo, né, com essa ideia de que todo mundo pode falar, né, desde que tenha consciência do seu lugar de fala, todo mundo pode ser um aliado nessa luta de alguma forma, né? Até porque as pessoas que estão em lugares privilegiados, elas também precisam falar, né? Elas também precisam trazer o debate, fazer circular o debate. Enfim, não sei se eu respondi, eu não estou vendo a Nelma. Tô vendo aqui. Podem ficar à vontade para voltarem a perguntar, não tem problema. Tem uma pessoa chamada Marília, mas não tem o sobrenome, nem está com a janela aberta, que pergunta de onde você se diz psicanalista. E depois tem a Ruth. Eu vou juntar as perguntas. Ruth, pode abrir o microfone. Boa noite. Eu também sou Ruth, no caso. Mas é o seguinte, eu estou num lugar assim muito... Eu não estudo isso e não sei muito... Eu sei muito pouco de Lacan. Então, eu gostaria que você mastigasse um pouquinho, desse uma pista, quer dizer, ouvindo você e a Ruth Lerner falarem, eu até anotei para ver o livro da Letícia Fiorini. Mas eu queria ouvir de você, que é pesquisadora, eu entendo a interpelação que se faça à psicanálise, eu entendo. Eu entendo também, por outro lado, que a gente vê o mundo desse jeito e ser questionado sobre a mera maneira com a qual a gente enxerga o mundo é um negócio profundamente perturbador. Então, eu queria ouvir de você o que você já sabe dizer ou responder a respeito de como a psicanálise, então, reage, como ela responde a essas coisas. Entendeu o que eu quis saber? Eu não sei se eu estou clara na minha pergunta. Eu sei o que eu não sei, mas eu não sei falar isso. Não, acho que sim, acho que sim. Tá bom. Então, eu aguardo. Oi, Luiz Antônio. Boa noite. Boa noite, Neca. Mariana, eu gostei muito da sua apresentação e me despertou algumas perguntas, mas eu sei que o tempo é muito curto. Eu tenho uma compreensão que essas letras L, G, B, T, Q, A, I, mais, eu tenho encontrado muito respostas para isso no Freud. Luiz, a gente não está vendo você direito, a gente só está vendo a sua boca. Está ouvindo? Está ouvindo direito? Ah, ótimo. Eu tenho encontrado muito respostas nisso no meu estudo do Freud, porque o Freud já deixa isso muito bem explicitado. E eu vou citar, para mim, todos os trabalhos dele, desde 1891 a 38, passando por Cartas a Fliss, são todos interligados e interdependentes. Mas a minha pergunta para você, e que eu gostaria que você me esclarecesse, me tirasse essa dúvida, eu acho que cada letra é uma compreensão do psiquismo diferente. L, G, B, T. E a questão do trans, eu vejo muito como uma questão de identidade. Eu penso muito como identidade e toda a minha sustentação, compreensão teórica está no Freud. Por que eu digo isso? Porque, lendo a obra dele, você vai ver que, a partir de 3 ensaios sobre a teoria da sexualidade, em 1905, ele faz uma edição em 9, 14, 19. N trabalhos até aí. Depois ele escreve: batem numa criança o estranho além do princípio do prazer. Então, se você vê, o Freud diz uma coisa que eu acho muito interessante. Ele diz: quando a criança não está se nutrindo, não está mamando, ela chupa o seu dedo,
a chupeta, e, nesse momento, ele funda o estágio da etapa oral, quando não está a alimentação, como berço do simbolismo e da bissexualidade e da ambivalência, que vai para a fase anal, que vai depois se completar quando forma o eu. Então, o eu passa a ser um elemento abstrato. Se a gente pensa, se o eu é abstrato, mas é eminentemente corporal, essa não sintonia entre o corpo biológico e o corpo psíquico, eu penso que, estudando bem o Freud, ele vai poder basear, explicar todas essas letras. Então, a minha pergunta é essa. Você entende que trans é uma questão de identidade? E, segundo, se cada letra tem uma explicação psíquica, tem um desenvolvimento de ego que dá uma explicação psíquica. Mas gostei muito, é instigante, e parabéns à Vânia e à Comissão Científica da Brasileira por pensar isso. Eu sou da SPRJ, tá, gente? Deixa eu me apresentar. Parabéns. Oi, Mariana. Agora é com você. Certo, essas perguntas foram mais difíceis. Bom, né, a primeira pergunta é: por onde você se diz psicanalista? Então, na verdade, né, assim, como a Vânia falou, né, no começo, assim, eu faço parte do EBEP, né, que é o Espaço Brasileiro de Estudos Psicanalíticos, e eu estou assim identificada, né, com uma proposta do EBEP que é uma proposta que é diferente dessa proposta de formação psicanalítica, né, que existe em muitas instituições, escolas de psicanálise, né? Então, eu acho que eu penso, você se autoriza psicanalista, né, a partir, eu acho que do tripé que o Freud colocava, né, o estudo da psicanálise, a análise pessoal e a supervisão, né? Então, acho que a partir desses três elementos, né, do meu percurso, digamos assim, que eu acho que eu me digo psicanalista. Não sei se respondi exatamente a pergunta. Uma pergunta um pouco, não sei, curiosa. Estranha, curiosa, né? Também achei. Bom, agora a pergunta da Ruth, né, eu acho que né, depois você me diz, Ruth, se eu estou indo no caminho assim que você sinalizou, né? Porque eu acho que já existem, né, alguns psicanalistas contemporâneos, né, tentando propor outros dispositivos, outros conceitos, tentando pensar, né, né, pensar de outras maneiras, digamos assim, né, que subvertam um pouco, né, essa ideia, né, do falo como origem do psiquismo, a questão mesmo do nome do pai, como eu falava antes, a questão do Édipo, né? Então, acho que tem, né, acho que não vou conseguir te falar tudo agora, né? Mas eu acho que existem algumas ideias nesse sentido, né? A própria ideia de feminilidade, né? Como o Joel Birman e algumas psicanalistas, né, do EBEP, como a Silvia Nunes, a Márcia Aran, né? Acho que essa ideia, esse grupo, né, que estudou, né, esse conceito da feminilidade, na verdade, é uma maneira de entender, né, a feminilidade tal como Freud traz no final da obra dele, né, de tentar pensar a feminilidade ligada ao desamparo, a feminilidade como uma origem possível, assim, um desamparo originário que deslocaria um pouco o falo desse lugar de um único eixo da subjetivação, digamos assim, e né, tentar pensar, né, a feminilidade não como ligada ao feminino, né, porque existem que também é uma via que eu acho que existe também dentro da psicanálise lacaniana, por exemplo, de pensar o não todo,
né, do feminino, né, como uma coisa subversiva, mas a feminilidade não é sinônimo de feminino, né, mas seria algo que justamente não seria uma sexuação feminina ou masculina, mas seria algo que romperia, né, com esse binarismo e com essa hierarquia que o falocentrismo traz. E como eu falei, né, existem muitos psicanalistas que estão tentando pensar, né, essa função, o Édipo, essa função de terceiro, essa função de separação, né, a possibilidade de separação do desejo da mãe, da criança, sem a necessidade, né, de um modelo de família patriarcal, né, em que haja necessariamente um homem uma autoridade. Enfim, acho que tem vários caminhos, assim, né? Por exemplo, a Jo Gondar, né, uma psicanalista que também tem um texto em que ela fala da lógica do limiar, né, que ela tenta pegar um pouco a ideia do espaço transicional, do Winnicott, para também tentar dizer, né, como a gente poderia pensar os corpos e as sexualidades, não por essa lógica binária, mas por uma lógica do limiar, dos contágios, dos trânsitos, né? Então, eu acho que, inclusive, agora já fazendo assim uma propaganda do meu livro, o último capítulo do livro é um pouco uma tentativa minha de reunir, né, tanto autores da psicanálise como da teoria queer, que tentam trazer um pouco essas propostas que eu acho que são interessantes, né? Assim, propostas nesse sentido da subversão mesmo. E espero que eu tenha, pelo menos, respondido um pouquinho assim, do que você estava querendo saber. Agora, Luiz Antônio. Você pergunta isso, se cada letra é uma compreensão do psiquismo diferente. Eu diria que não, né? Acho que eu não saberia muito responder isso, né? É claro que todas essas letras, né, LGBTQIA+, são letras que definem um grupo identitário, isso é verdade, né? Agora, se as pessoas se trans é uma identidade, eu acho que não necessariamente, né? Eu acho que existem... Isso eu acho que é uma questão bem, bem delicada, assim, mas também acho uma questão interessante, que existem muitas maneiras das pessoas se identificarem com esse termo trans, né? Ou outros termos, queer ou não binário, né? Existem muitas maneiras de se experimentar e se identificar com isso, né? Então, por exemplo, a teoria queer, por exemplo, o Preciado, né, ele diria que não, que trans não é uma identidade. Ele diria que absolutamente não, porque a teoria queer, inclusive, ela faz uma certa defesa das identificações, que é um conceito super interessante para a gente da psicanálise, né? Então, a teoria queer ela faz um pouco isso, uma certa valorização das identificações em detrimento da identidade, porque as identificações elas teriam algo de mais móvel, menos rígido, menos fixo, né? Então, o Preciado, quando ele descreve a própria transição de gênero dele, ele diz que ele não está querendo sair de um ponto A e chegar num ponto B. Então, por exemplo, sair, né, do ponto A, que seria mulher, chegar no ponto B, homem. Né? Ao contrário, ele diz que ele está sempre... É como se fosse sempre em transição, sempre em mutação. Né? E isso é diferente de uma identidade. É bastante diferente. Mas isso também não significa que possa haver e há pessoas, né, que queiram fazer uma transição e se identificar assim com uma nova identidade, né, e dizer sim que isso é uma identidade. Então, eu acho que depende muito de como cada um se apropria disso, né, e experimenta mesmo essa transição de gênero. Agora, sobre o que você estava falando do Freud, eu concordo com você, acho que o Freud ele tem conceitos muito importantes e muito subversivos mesmo, né? Você falou da questão da bissexualidade, né? Você falou dos 3 ensaios, a gente sabe a ideia da sexualidade perversa polimorfa, quando ele fala ali no 1908, né, na moral sexual civilizada e doença nervosa moderna, eu acho que ele também traz ideias assim super inovadoras para a época, porque ele fala de como a mulher
ela sofre de uma maneira diferente do homem, né? Toda essa repressão sexual. Ele fala que é uma moral sexual dupla, né? Que ao homem é permitido um exercício, digamos assim, da sexualidade completamente diferente do que é permitido à mulher, né? Um texto em que o Freud fala, inclusive, né, que a solução, digamos assim, para a neurose feminina seria a infidelidade. Então, é um texto em que ele... eu acho que é um texto em que ele coloca muito claramente, né, como ele vê, né, o adoecimento psíquico muito ligado a essas questões de gênero da época, né? Agora, por outro lado, tem outros textos, né, e outros conceitos do Freud que eu acho que ainda são muito datados. Por exemplo, a inveja do pênis, a associação que ele faz muitas vezes do feminino com o masoquismo, com a passividade, com a própria maternidade, né, que a gente sabe que quando ele fala desses destinos possíveis para a feminilidade, né, ele fala, tem uma certa valorização, né, da maternidade como aquilo que vai, né, como o destino, digamos assim, que viria restaurar, né, ali o falo perdido, o falo que a mulher nunca teve, né? Então eu acho que eu vejo no Freud, né, uma teoria com muitas ambivalências, né? Muitos conceitos muito importantes e que são realmente muito inovadores, subversivos para a época, mas outros também que estão inscritos nesse paradigma da diferença sexual e que hoje eu acho que já não fazem tanto sentido, né? Então, eu responderia por aí, assim, né? Da gente tentar pensar essas... Né? Eu acho que é o Tamir Ayush, se não me engano, que fala que existe um movimento pendular no Freud. Eu acho que é um pouco isso, né? Que tem muitos elementos, né? Tem muitas facetas assim que a gente pode encontrar na obra freudiana, eu acho. Acho que eu respondi tudo, né, Vânia? Acho que sim. Ana, eu tenho uma pergunta. Eu gostaria de falar, Vânia. Eu chamei você agora. Ai, que linda! Eu me antecipei, então, né? Obrigada. Não, olha, inicialmente, parabenizar, né, Mariana por todo esse trabalho, por todo esse empenho, por todo esse estudo dela, né? E eu queria informar a ela que eu tenho um texto que não está publicado no Brasil, porque achei melhor publicar fora do Brasil. Ele está em espanhol, foi publicado na Argentina, no Grupo Coap, do qual eu pertenço, né, pela Brasileira. Eu faço parte represento a Brasileira no Grupo Coap. E o meu texto se chama Criatividade Aprisionada, nem Adão, nem Eva. Identidade trans é uma pergunta, né? E é a respeito de um trabalho com uma paciente. E agora, há pouco tempo, ela me procurou, ela não está mais morando no Rio, e ela agora realmente está fazendo, conseguiu mudar o nome, e ela está fazendo, já deve ter feito toda a transição, né? E eu usei, inclusive me chamou a atenção, gostei muito, porque eu cito o Stoller, eu cito a Butler, e eu cito a Mara Moira, eu cito o livro Vidas Trans, A Coragem de Existir, da Moira, do Márcio Rocha, do Brant e do João Nery, né? E eu queria informar, né, a Mariana isso, que eu gostei muito. Diz eu vou depois fazer contato para adquirir o livro dela e informá-la que eu tenho eu só tenho um texto, né? Eu não tenho um livro. O livro é um livro de Coab, mas que eu cito muitas pessoas que ela citou hoje, né?
no livro, que são estudiosos realmente dessa questão. E é isso. Muito obrigada, Vânia. Obrigada, Ana. O seu livro está disponível onde? Deve estar na Argentina. Poxa. Se é da Coap, eu acho que você consegue, Maria. Coap, olha, ele foi publicado na Argentina. Mas está à venda aqui em algum site aqui no Brasil? Eu não tenho a menor ideia, posso saber se você realmente tiver interesse, que, aliás, eu gostei muito de você ter interesse. Claro que sim. Mas eu posso mandar para você o meu trabalho. Ah, ótimo. Tá? Porque porque o livro se chama Violências e Subjetividade, Gênero, Infância e Sociedade. Agora, eu tenho a impressão que o único trabalho sobre essa transição é o meu. Uhum. Né? E aí, como eu tinha lido, né, o Vidas Trans, A Coragem de Existir, né? Eu escrevi, enfim. Eu posso mandar para você o quê? Eu peguei o seu e-mail. Ah, ótimo, então. Obrigada, Ana. Obrigada, Ana. Luiz, espera só um minutinho que eu vou ler um comentário que tem, não sei se é uma pergunta. Perfeito. Do Sérgio. Ele diz, muito boa discussão. Evocou um debate recente em torno da entrevista da Rudinesco na Folha de São Paulo, onde ela meio que combate as questões identitárias, dizendo que seria uma reificação do sujeito, peraí que eu tenho que descer, em detrimento da possibilidade da identidade universal, múltipla e que inclui o estrangeiro. Muitos criticaram a sua postura por poder ser uma tentativa de calar as minorias e suas lutas. Enquanto escrevo, vejo que você já mostrou o seu entendimento sobre a questão, mas vou deixar a pergunta, caso você possa se estender um pouco mais. Grato pelo evento, Sérgio Nietzsche. Você também já apresentou um trabalho sobre esse assunto. Sérgio, eu estou querendo ler o livro, já comprei, inclusive. Acho que eu terei críticas a fazer, mas por enquanto ainda não li. Mas eu acho que o próprio título, né, já achei assim, um pouco curioso, porque o título do livro é O Eu Soberano, né? Então eu acho que ela vai fazer realmente uma crítica aí, né? Como você trouxe aí essas lutas minoritárias, né? Mas eu realmente não li ainda, então eu teria, né, que ler, mas a gente pode se falar mais à frente, mas eu já estou realmente pensando em ler o livro assim nas próximas semanas. Obrigada. Você leu, Ruth? Luiz Antônio. Você leu o livro? Esse livro? Não, eu não li, mas exatamente eu acho que ela está falando também do ponto de vista da psicanálise, né? Como psicanalista. E foi exatamente o que você falou, e eu tinha escrito aqui rapidinho, até em relação à fala do Luiz Antônio, que Freud nunca usou o termo identidade. Essa foi uma questão que a gente teve quando escreveu nossos trabalhos, porque todos os trabalhos que a gente pesquisou, muitos dos trabalhos que a gente pesquisou, usavam o termo identidade. Mas identidade não é um conceito psicanalítico, porque é idêntico a si mesmo, e isso, em psicanálise, não é? A gente entende o processo de construção de uma identidade como dinâmico e interminável a partir das identificações, né? Sim, sim. Então, quer dizer, eu acho importante a lembrança do Sérgio Nietzsche, né? Eu acho que só é encontrado identidade nos textos freudianos como sinônimo de, sei lá, equivalência, alguma coisa assim, mas não é um conceito. Né? Só como uma coisa meio adjetiva, assim, né? Só quando ele realmente não é um conceito psicanalítico. Mas dentro desse discurso híbrido, né, a gente também tem que dialogar com a questão das minorias identitárias, não dá para negar isso. Né? Sim, sim. Luiz Antônio,
Pode baixar a mãozinha, por favor? Eu, quando falo identidade, e como estamos tratando de gênero, eu falo de identidade, um corpo masculino e um corpo psíquico feminino, e vice-versa. Agora, sobre a feminilidade, quando você falou, Mariana, não estou querendo fazer discussão nem debate, não é nada disso. Se a gente estuda o Freud e pensa no Freud, o Freud, de início, diz que o psiquismo é fundado pelo desprazer, porque é a descarga visando a constância, isso está no projeto. E constrói a metapsicologia dentro do anaclitismo e do animal bípede. O homem torna-se um animal bípede, perde o olfato e ganha o visual. Bom, mas o que eu pergunto para você é o seguinte: como que se relaciona? Isso eu encontrei em Freud e me ajudou muito. Feminilidade e narcisismo primário ou eu primário. Narcisismo primário é o complemento libidinal do egoísmo ou eu primário. É o eu, é uma abstração. Que, vamos dizer assim, é criado pelo anaclitismo, que é orientado pela angústia primária, angústia do nascimento, berço do instinto de morte. Ninguém vai negar isso na obra dele, que vai aparecer em Problema Econômico do Masoquismo, de 24, se eu não me engano. Ora, aonde é feito o eu primário? No pênis clitóris. Como se entende a inveja do pênis na mulher? Eu acho que as mulheres estão escrevendo muito pouco sobre elas e o homem falando muito sobre as mulheres. Eu tenho dito isso muito na COVAP. Não é uma questão de inveja do pênis, é uma questão de ter a si como objeto de prazer, de poder fazer domínio psíquico, que é o desejo. Porque ele trabalha com dois conceitos aí, desejo e necessidade. Necessidade como repetição da ação específica e desejo como da experiência de satisfação. Então, é nessa linha que eu pergunto feminilidade. Feminilidade é um conceito que se estende e, graças ao simbólico do pênis bebê, é que o Freud vai desenvolvendo. Então, quando eu vejo, às vezes, algumas pessoas falando sobre o Freud, a minha sensação é que são pedaços, mas isso são pedaços de um quebra-cabeça chamado metapsicologia, que eles têm que se unir. É isso que eu estava falando antes. Todos os trabalhos são interligados, interdependentes, ou por evolução de ano, ou por conceitos. Então, era isso mais que eu queria dizer. E teve uma série na GNT, se eu não me engano, 4 temporadas sobre isso. O sofrimento das pessoas que tinham um corpo masculino e um corpo psíquico feminino, ou vice-versa. Eu não sei se alguém aí acompanhou isso. Então, era isso que eu queria falar, mas não para debate, mas para ajudar, se for o caso, se vocês acharem que é um auxílio, como eu estou me sentindo auxiliado. Tá bom? Então, muito obrigado. Para mim, é identidade. Identidade é uma abstração de sexo, que é isso que eu estou entendendo que é a proposta hoje. E acho também que, por exemplo, as Forças Armadas já aceitam os trans. A justiça já manda colocar o nome social. Tá? Forças Armadas. Mas, parabéns. Obrigada. Mari? Bom, obrigada aí, Luiz Antônio. Eu não saberia responder assim, todas as questões que você fez, mas eu fiquei pensando, né, que quando esses autores que eu mencionei, né, trabalham com esse conceito, exploram esse conceito de feminilidade, que é uma leitura, né, que é feita, né, desse conceito de feminilidade no final da obra freudiana, né, tentando pensar nessa experiência de desamparo originário, né, a ideia seria que
a feminilidade ela seria anterior a tudo isso, né? Inclusive a questão do narcisismo, né? Eu acho que a gente podia até arriscar dizer, né, que algumas insígnias narcísicas poderiam ser mesmo uma defesa contra esse desamparo inicial, né? Eu acho que a gente poderia pensar nesse sentido, né? De pensar a construção do narcisismo, né? E se a gente pensar, né, como você estava fazendo, né, o eu ligado a essa construção de uma identidade, né, a gente poderia pensar, a partir dessa ideia de feminilidade, acho que a gente poderia pensar a construção da identidade, a construção do eu narcísico, né, como uma espécie de defesa contra o desamparo, né, uma defesa que muitas vezes pode ser uma cristalização, né, inclusive uma cristalização fálica, né? Obrigada, Mariana. A Ruth. Leila e Ruth. Mas, Ruth, você tinha posto a mãozinha, você desistiu? Eu? Não, a Naidin. Eu, Vânia. Eu pus a mão. Pode falar, Leila. Leila e depois a Ruth Lerner. Não, eu queria trazer um aspecto que eu acho que não se falou muito aqui ainda, mas eu acompanhei o trabalho da Mariana, eu sei que ela tem um trabalho sobre isso, que é a questão, assim, um pouco, digamos, que diz respeito ao psicanalista estar sintonizado com o seu tempo. Quer dizer que é muito difícil, às vezes, você sair do seu campo teórico cristalizado e conhecido e olhar o mundo e ver que o mundo mudou, né? E eu acho que isso, a gente tem mostras na psicanálise que até nos dão vergonha alheia. Por exemplo, a posição dos psicanalistas franceses em relação ao Pacto de União Civil, eu acho uma coisa que dá vergonha para os psicanalistas. Eles negaram a possibilidade de união civil de gays. É inacreditável isso, né? E acho também que a questão, por exemplo, a questão política da psicanálise, às vezes ela fica colocada de fora porque os psicanalistas ficam se escondendo nesse universal da psicanálise, entende? A psicanálise ela é politicamente inserida, ela faz alianças com o seu tempo, e é preciso, porque um psicanalista tem a mobilidade para pensar essas questões. O Freud dizia, o psicanalista tem que acompanhar o seu tempo, então a gente não pode ficar fora disso aí, né? E é nesse sentido que eu acho que é importante, por mais que a gente veja recursos, e eu acho que existem, acho que várias pessoas pontuaram aqui, tanto em Freud, como em Lacan, como em outros teóricos da psicanálise, para pensar as questões contemporâneas, às vezes eu sinto um pouco assim, sabe, eu me remeto à questão, por exemplo, da reação terapêutica negativa, que quando o Pontalis faz aquele trabalho dele bastante conhecido, ele diz que parece que todo mundo só encontra a reação terapêutica negativa no consultório. E, ao mesmo tempo, parece que só tem borderline, ou seja, quais são os limites da psicanálise. Então, eu acho que o psicanalista tem que estar atento para isso. Eu queria que a Mariana comentasse um pouquinho isso, porque eu sei que ela tem coisas a dizer. Obrigada. Obrigada, Leila. Ruth? Não, eu só queria complementar isso que Mariana já falou, né, desse conceito de feminilidade primária, né, como um conceito usado por alguns psicanalistas, como o Roussillon, que a gente está estudando, como o Winnicott também, né, o Winnicott falando do elemento masculino, elemento feminino, o elemento feminino como ser, né, que é anterior, inclusive, à separação eu-objeto, quer dizer, a feminilidade como estruturante do psiquismo, né? Anterior à diferença de sexo. E, quer dizer, contemporâneo também ao narcisismo primário. Enfim, só queria poder acrescentar, contribuindo para a ideia da importância desse feminino, né? Que não tem a ver com gênero necessariamente, tem mais a ver com uma identificação primária com a mãe.
Mas eu entendi também, só para ver se eu entendi, que ela estava falando desse feminino como uma abertura para a heterogeneidade, como um desamparo, não sei se você está falando da mesma coisa, mas eu tinha entendido como uma possibilidade de você lidar justamente com o diferente, com a heterogeneidade, com a própria falta. E aí, talvez você esteja falando do ponto de vista desse desamparo primário, né? Estou falando com você, Ruth. Eu não sei, eu acho que quem tem que responder a isso é um outro enfoque. É porque eu achei que ela estava falando nesse caminho. Ela pode falar, então. Sim, eu acho que é isso mesmo, né? A ideia que eles propõem de uma assunção da feminilidade em análise seria que você conseguisse abrir mão, né, de determinadas defesas, digamos assim, para se defrontar com esse desamparo e com a abertura que isso traz, justamente, né? Em termos de identificações, da diversidade, exatamente isso. Abrir mão da falicidade, da homogeneidade, das certezas. Sim, exatamente. Mas a Leila fez uma pergunta, a gente quer... Sim, na verdade, eu acho que foi super pertinente, assim, obrigada, Leila, por ter trazido isso, porque eu acho que toda essa discussão, ela só faz sentido justamente, né, porque existe essa dimensão que não dá para separar justamente, né, a questão clínica da questão política, a questão social da questão da questão clínica, né? Inclusive, uma das dos argumentos, né, que muitas vezes são usados assim quando não se quer entrar em contato com essas críticas que são feitas pela teoria queer, muitas vezes são essas, mas a psicanálise, a política da psicanálise é diferente da militância queer, ou a psicanálise tem um projeto clínico, a teoria queer tem um projeto político, né, como se fossem ordens discursivas ou mesmo práticas inconciliáveis, né? E eu acho que isso que a Leila falou é muito importante porque mostra, né, como que a psicanálise, os psicanalistas, eles participam da cena política, né? Eu acho que aqui no Brasil, talvez agora um pouco mais, mas na França sempre foi muito forte, né, essa participação dos psicanalistas nos debates públicos. E como a Leila falou, né, no final da década de 90, né, quando se começou a votar o PACS, né, que era uma espécie de união estável, né, seria o equivalente nosso da união estável aqui no Brasil, né, união estável entre quaisquer pessoas, né, do mesmo sexo ou não. E os psicanalistas eles se colocaram publicamente dizendo que essa lei não deveria ser aprovada, né, e pegando muito no ponto da questão da filiação, né? Que se permitissem, né, que pessoas do mesmo sexo se casassem, daqui a pouco elas iam poder adotar crianças e aí ia ser essa dessimbolização generalizada, né? Inclusive tem um autor francês que fala que crianças que nascessem, né, de famílias homoparentais seriam crianças, seriam indivíduos simbolicamente modificados, né? Faz aquela brincadeira com os transgênicos, né? com os produtos, né? com os legumes, né? que são geneticamente modificados e fazem essa brincadeira, né? Enfim, que não é bem uma brincadeira, porque justamente tem esse... E é isso, né? Eu acho que a psicanálise ela ocupa um lugar central, né, nessa política, ainda mais quando se diz respeito à sexualidade, né, à família, né, a psicanálise muitas vezes é entendida como quem sabe sobre esses assuntos, né? Então, se um psicanalista chega e diz, olha, não pode deixar, né, gays e lésbicas se casarem, isso tem um peso, né? Isso tem uma importância, né? Isso tem sido feito, por exemplo, aqui no Brasil, né? A gente encontra, por exemplo, psicanalistas dizendo que as pessoas trans não deveriam ser autorizadas a fazer cirurgias, por exemplo, né? Porque defendendo muitas vezes essa ideia de que o sexo seria algo da ordem do real, né? Que não poderia ser modificado,
E é claro que, mais uma vez, isso tem consequências, né? Assim, sobre a vida das pessoas, né? Então, eu acho que tudo isso que eu falei aqui só faz sentido por isso, né? Porque isso tem consequências, porque os discursos, né? Como eu falei logo no começo, né? Que o meu objetivo era um pouco analisar os discursos, é porque esses discursos, eles têm consequências, têm efeitos sobre as pessoas sobre as quais eles falam, né? Sobre as quais eles pretendem dizer verdades universais, né? Então, acho que é isso. Olhar a hora, por isso que eu demorei. Eu acho que é a primeira vez que a gente consegue estar chegando perto do final, na hora, porque a gente sempre espera para começar, e hoje eu fui super pontual, porque a sala já tinha um número significativo de pessoas, e aí eu fui pontual. Mas se alguém quiser fazer mais alguma pergunta, eu vou permitir mais uma pergunta, por conta do tempo, essa permissão é por conta do tempo e por conta do André, que é o nosso funcionário, que está aqui conosco, mas está escondidinho. Obrigada. Eu escrevi aí, Vânia. Ah, sim, Munira. Você quer falar? Ou você quer... Não, lê aí. Tá bom, peraí. Se alguém mais tiver escrito e eu não tiver visto, por favor, fala, porque eu sou horrível com esse negócio aqui. Peraí. Munira, peraí. Eita ferro. Acho que o feminino dito primário é o desamparo característico e próprio de qualquer gênero anatômico. É isso que você pensa, Mariana? Eu acho que sim, acho que a feminilidade, né, esse desamparo, ele seria comum, né, a todos os sujeitos. Agora, eu só não diria gênero anatômico, né, justamente porque a ideia de gênero seria uma ideia de uma construção social, né? Então, e a teoria queer ela tenta trazer um pouco essa ideia de pensar, né, o próprio sexo como algo construído, né, algo, o próprio corpo como algo que vai sendo nomeado, né, e vai sendo significado a partir dos discursos. Mas, tirando essa parte, acho que foi isso mesmo que eu quis dizer. Vânia, Oi. Eu só queria, trazer uma notícia que eu ouvi agora há pouco no jornal da televisão, né? Não sei se vocês ouviram antes, de que o Supremo Tribunal Federal aprovou uma lei que autoriza homens com bebês que não tenham mulheres, ou eu entendi também com novas configurações familiares, a terem 180 dias de licença como as mulheres, né? Que quando não tem uma parceira, uma mulher, uma mãe, né? Que possa cuidar dos seus filhos. Eu acho que isso foi um avanço, né? É curioso. Existem algumas empresas, são empresas preocupadas com a questão da diversidade, que criaram suas próprias condições internas, que não têm a ver propriamente com a lei, não tem a ver propriamente com a nossa Constituição ou com as leis que são alteradas dentro da nossa Constituição, justamente para contemplar essas pessoas, homens trans, enfim, e que já vêm dentro dessas empresas que trabalham com a diversidade, são pouquíssimas no Brasil, mas nós temos notícias de algumas que já fazem isso. É ótimo que isso passe a vigorar como lei, né? Porque a gente sabe que, em geral, tenta-se coibir, como fizeram os psicanalistas franceses, que a Leila acabou de mencionar aqui para nós. Bem, eu queria te agradecer muito, Mariana, muito mesmo, pela sua presença, pela sua conversa conosco. Queria, mais uma vez, recomendar o livro dela. Eu acho que, realmente, eu acho necessário. Olha, eu botei o nome aqui no chat e ela pôs o link onde pode ser comprado, vocês podem copiar o link. E eu acho que a gente tem realmente que trazer esses assuntos cada vez mais para conversar. Eu observo entre nós, a maioria de nós, uma ignorância total a esse respeito, uma ignorância e, às vezes, uma falta de interesse, com algumas exceções. Existem colegas
que trabalham individualmente o tema, que estudam, que têm curiosidade, que vão, que buscam, mas eu penso que se a gente, como a Leila também falou, é preocupado com as questões contemporâneas, a gente tem que introduzi-las também nos nossos estudos, elas têm que fazer parte das nossas pautas e das nossas grades curriculares, né? Porque senão a gente fica sempre estudando por conta própria, o que é bom que nós façamos, mas eu acho melhor ainda se nós somos sociedades que transmitem o psicanalítico, a gente tem que incluir também essa diversidade. Bem, esse grupo vem falando disso, a gente sempre bate nessa tecla, então esse é mais um assunto para a gente pensar em trazer para dentro, né, dos nossos currículos. Mariana, muito obrigada a todos vocês, todas vocês aqui presentes, e se você quiser dizer mais alguma coisa, é um prazer ouvir você. Queria só agradecer mais uma vez pela oportunidade, pelas pessoas também que me ouviram e que dialogaram aqui comigo, foi muito bom, adorei. Obrigada, Vânia. Eu também queria agradecer aos visitantes e aos colegas de outras sociedades, o Luiz Antônio, que é da Rio de Janeiro, a Leila, a Margarida, querida, que já foi daqui e foi para lá, maior prazer ver a Margarida, Beatriz e tantas outras pessoas que estão aqui, Nelma, e que são do espaço e de outras sociedades. Muito obrigada pela presença de vocês. Um beijo e até... Maria Elisa, você tem a próxima data da próxima reunião? Eu acho que vai ser também na segunda, quinta, mas eu queria só dar uma palavrinha. Amanhã é dia 13 de maio, né? E a gente sempre discute aqui a questão de relações raciais, de descolonização, e eu fiz questão de chamar a Mariana na véspera do 13 de maio para marcar uma posição de que 13 de maio, embora a gente não negue de que houve a libertação, a assinatura lá da Lei Áurea e tudo mais, a gente sabe que foi um dia que o dia seguinte foi um dia de terror, que foi um dia de desespero, não foi um dia de esperança, nem um dia de liberdade no sentido mais amplo do termo, né? Embora seja um termo muito, muito complexo, mas não foi um dia em que se pudesse pensar que agora sim terão casa, saúde, habitação, alimentação, não, foi um dia de cair na rua e no desespero. Então, eu fiz questão da gente trazer um outro tema para marcar isso também. Qual vai ser a data, Elisa, da próxima reunião de descolonização? Em junho, excepcionalmente, na quarta quinta-feira do mês, dia 23. Obrigada, então, obrigada para todo mundo. Beijos. Obrigado. Então, obrigada. Obrigada, André. Obrigada, Mariana. Tchau, obrigada, muito bom, excelente noite. Obrigada. Tchau, parabéns. Obrigada, Vânia.